No episódio de hoje, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, e conversar um pouco sobre os desafios da pessoa surda no acesso e permanência no ensino superior e demais espaços. Nosso bate-papo será com os professores Laerte Pereira e Tiago Albuquerque, ambos coordenadores do Lab Libras, o Laboratório de Libras do Agreste, vinculado ao Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Bora lá? Olá pessoal, sou a professora Rosemary Pichler, sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros curtos, olhos verdes, estou usando uma blusa de manga curta em tons de azul. Olá pessoal, sou a professora Marcela Bezerra, sou uma mulher de pele clara, cabelos loiros médios, olhos verdes, estou usando uma blusa azul clara. Esse é inclusive o seu podcast sobre design e inclusão, pelo LabDIN, que é produzido pelo LabDIN, Laboratório de Design Inclusivo do Campus do Agreste da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. Para o bate-papo de hoje, temos a presença do professor Laerte Pereira, coordenador de Libras, e também do professor Tiago Albuquerque, que também trabalha no Lab Libras. Laerte é licenciado em Pedagogia, bacharel em Tradução e Interpretação Português Libras, né, o Letras Libras, é doutorando em Educação Contemporânea, né, e há mais de 20 anos, né, trabalha como intérprete de Libras, apoiando também a comunidade surda regional. Então, bem-vindo, Laerte, pode dar um alô para nossa audiência. Olá, pessoal. Obrigado às professoras, professora Rose, professora Marcela, pelo convite. Olá a todos que nos assistem ou nos ouvem, né? Bom, vou começar pela minha descrição, né? Sou um homem branco, de óculos, cabelo levemente grisalho. Estou vestindo uma camisa de manga comprida branca. Ótimo. Nosso segundo convidado, professor Tiago Albuquerque, doutor em Linguística pela UFSC, mestre em Educação em Ciências e Matemática, especialista em Libras e graduado em Letras pela UFPE e Design pela Unibratec. Bem-vindo, professor Tiago. Eu que agradeço o convite da professora Rosa, da professora Marcela, e eu fico muito lisonjeado em estar aqui aproveitando essa oportunidade. Então, me autodescrevendo, eu sou um homem com pele clara, né? Tenho barba, uso aparelho, uso camisa de cor escura, é um prazer estar aqui interagindo com vocês. Perfeito, bem-vindos. Bom, para a entrevista de hoje a gente conta com a participação do Álvaro Ferreira, o professor que está aqui atrás de nós, que auxiliará nesse bate-papo com o professor Tiago, que é surdo. Álvaro fará a interpretação simultânea, né, para intermediar a voz do professor Tiago durante a nossa conversa, né? Então, vamos começar, né? Vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. A gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre a Libras, né? A língua brasileira de sinais, que ele é um meio legal de comunicação, de expressão da pessoa surda, né? Legalizada por meio da Lei 10.436 de 2002 e foi regulamentada pelo decreto em 2005. Então, a pergunta que surge, né? Uma primeira pergunta para a gente aquecer aqui a nossa conversa é se nesses mais de 20 anos, né, que ocorreu essa legalização, essa regulamentação da Libras, o que avançou e o que ainda precisa avançar dentro desse contexto? Então, você falou sobre essa lei, né, de Libras, que já tem aí mais de 20 anos, mas a Libras, é importante deixar claro que a Libras ela existe em 1857, começou a partir do francês Eduardo Rouet, e aí o Dom Pedro, né, imperador da época, convidou o professor para abrir uma escola no Rio, e aí percebeu, né, que antes, até então, não tinha percebido a existência dos surdos, mas a própria Bíblia já fala sobre o surdo, a pessoa surda. Então, só que na área educacional a gente percebeu esse registro em 1857. Então já tem aí mais de 150 anos, né, que
depois, em 2002, foi que foi reconhecida como língua, mas nós estamos nessa luta, porque o nosso objetivo é, sobretudo, acesso linguístico e educacional para as pessoas surdas. Então, essa é uma luta também da FENES, a Federação Nacional de Integração do Surdo, e essa luta ela é constante, inclusive, que há 8 anos, né, nós conseguimos essa conquista legal, a 10.436, que reconhece a comunicação linguística do surdo, como você falou, professora, e o decreto 5.626, que dentro desse aparato legal tem aí a disciplina de Libras dentro das instituições de ensino superior. E aí você me perguntou o que é que mudou durante esse processo, né? O que ainda falta. Na verdade, melhorou dentro das universidades ao acesso, por exemplo, eu estar dentro de uma universidade. Então a gente agradece ao decreto que trouxe esse reconhecimento, que trouxe essa possibilidade de estarmos também dentro da universidade. E o que falta? Ainda falta muita coisa, principalmente com relação aos outros cursos, porque o decreto ele fala que, na verdade, delimita apenas as licenciaturas e o curso de fonoaudiologia. Mas e os outros cursos, né? Design, por exemplo, e outros cursos que a gente sabe que necessita dessa sensibilidade para a comunicação com pessoas surdas. Então, alguns alunos, eles optam de forma eletiva, né, para estudar Libras. Então, esse é um caminho, mas nós queremos, na verdade, que outros cursos também possam ter essa mesma oportunidade que as licenciaturas. Então, eu acredito que também precisamos melhorar a acessibilidade comunicacional com o aumento de mais intérpretes. Né? Já temos essa luta aí de 20 anos e esperamos que isso possa cada vez mais ser ampliado. Diante dessa fala do professor Tiago, a gente vê a relevância, a importância que a Libras tem na vida das pessoas, sobretudo as pessoas surdas na comunidade da gente. E fica uma dúvida, por que Libras ainda não é uma língua oficial, ensinada obrigatoriamente no ensino básico, na educação básica? Algo interessante, professora Marcela, que você traz, porque, como bem o professor Tiago já discutiu aqui, né, já apresentou, a Libras, ela não é uma língua usada, né, há pouco tempo, ela tem uma história, né, ela tem uma vivência desde os primórdios, desde o Brasil Império. Porém, existem ideologias, né, por trás que ainda não permitem que a Libras ela seja uma língua mais usada, mais ampliada, né? Mesmo com alguns instrumentos, com algumas realidades que nós tivemos recentemente, tipo a pandemia, por exemplo, né, que foi algo negativo, muito triste, mas deu muita visibilidade a Libras. Então, por exemplo, com a pandemia, é muito raro você ver uma live sem Libras, todas tinham a janelinha de Libras, né? E isso, de certa maneira, deu uma visibilidade também, né? O que a gente sente ainda sobre esse aspecto, né, da Libras não ser uma disciplina obrigatória, que inclusive tramita, né, no Congresso Nacional, infelizmente agora está engavetada, né, e a gente espera que com esse governo a gente consiga vislumbrar, né, possibilidade de fomentar políticas, né, não só no dispositivo legal, mas de inclusão realmente da Libras na educação básica do nosso Brasil, né? Mas na verdade o que falta é vontade política, né? Porque a gente tem visto que a língua brasileira de sinais ela tem sido uma realidade em muitas escolas, né? Hoje, a gente tem visto, por exemplo, a presença de muitos intérpretes, né? Não só na universidade, mas também na educação tecnológica, né? Técnica e tecnológica, e na educação básica. Claro, temos ainda muitos avanços, desafios, né, a trilhar, como o professor Tiago bem falou, porém, acredito eu que com a promulgação, né, da Libras como uma disciplina curricular, realmente, né, na educação básica, acredito que a inclusão vai dar um salto, né, enorme nesse processo. E ainda fazendo um link com o que o professor Tiago falou sobre a questão do uso da língua brasileira de sinais, né, na universidade, nós temos também os desafios de trazer a Libras em outros ambientes, ambientes da saúde, por exemplo, né?
ambiente no campo da comunicação, né, no campo da engenharia, né? Nós recebemos muitos alunos no campus do Agreste, de N cursos, né, de vários cursos que tem Libras como eletiva, mas a gente poderia ter a Libras como obrigatória nos outros cursos e não somente nas licenciaturas. Sim. E nos cursos de fonoaudiologia, que é uma obrigatoriedade do decreto 5626/05. Então, acredito eu que como surdo, a pessoa surda transita nos diferentes espaços sociais, nesses contextos formativos tem que haver a disciplina de Libras também como obrigatória, para que as pessoas compreendam que a pessoa surda tem que ter acesso, né, dentro dos diferentes espaços sociais. É isso. Eu acho que dentro dessa discussão, né, que a gente está fazendo agora, a gente poderia abordar um pouquinho sobre o ouvintismo, né, que é um termo que eu acho que tenta transparecer um pouco desse problema, né? Essa expectativa, essa pressão que a sociedade tem com relação à pessoa surda, fazendo com que a Libras não pareça tão necessária, vamos dizer assim, tão obrigatória, né? Eu acho que isso acaba dando uma espécie de ofuscamento, né? Como que vocês veem isso, esse termo, né? Explicar esse termo para o nosso público e discutir um pouco isso. Primeiro, eu queria mostrar de forma inicial e conceitual, né, sobre o ouvintismo. Ouvintismo. Então, tismo tem a ver com regras, mais ou menos, né? Regras dos ouvintes. Certo. Percebe que, então, é um padrão criado, que aí a gente já percebe pelo próprio conceito. E aí, a gente muitas vezes precisa estar submetido. Quem foi que criou? Os próprios ouvintes. Os ouvintes, né, que dentro desse processo já estão nessa discussão política, ideológica, e aí esse termo ele surge, né, diferente de mim desse contexto como surdo, né, trazendo aí essa abordagem entre surdo e ouvinte, porque aí nessa perspectiva só se enxerga a nossa questão da surdez, né? E o surdo ele não usa a audição, porque aí o surdo ele está dentro de uma modalidade do canal comunicacional visual. Então a gente tem esse contexto, né, que de certa forma impacta e enxerga a gente como uma minoria. Então uma minoria que, na verdade, comparado aos ouvintes, né? Então aí parece que a gente não é aceito, a gente não aceita essas regras. Então os ouvintes querem, se vocês querem entrar na sociedade, vocês precisam aceitar a minha regra. Então, por exemplo, os surdos, uma informação importante, né? Que aqui no Brasil, segundo o IBGE, a gente tem 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Esse é um dado do IBGE, inclusive do censo passado. Então, dentro dessa população, a gente tem, inclusive, diversos tipos de surdez, né? Moderado, severo, profundo. Então, tem a surdez leve, e aí essa surdez leve, que tem aí uma perca de decibéis, né? Até 20, a moderada de 20 até 40 decibéis, de 40 para cima, aí já se considera deficiente auditivo. Certo. Então, a perca de decibéis a partir de 40, então, de certa forma, influencia. A gente sabe que tem essa questão, né? Inclusive, dessas pessoas que têm a perca auditiva, mas o severo, a pessoa que tem a surdez severa, então, geralmente não segue esse contexto, porque, inclusive, não escuta, né? Esses dois anteriores até tem uma certa influência, porque aí não se tem a perca auditiva como essa que a gente está falando. Então, o severo, inclusive o surdez, né? Surdez, nesse contexto severo, então, tem essas influências, inclusive, né? Da comunicação, e aí isso envolve também o contexto familiar, da sociedade. Então, os ouvintes, a gente percebe, né, que tem uma crença
na verdade não tem uma prova, né? Mas percebe-se que o ouvintismo, ele interfere mais no público com surdez profunda. Entendi. Então, tem inclusive essa interferência, sobretudo esse impacto nas pessoas que são sinalizantes. Os surdos sinalizantes, que usam e escolhem a Libras como língua de sinais. Então, desse percentual de população, 80% a gente tem aí pessoas que não dominam a língua portuguesa. Então, dentro desse contexto também a gente tem surdos que são sinalizantes, surdos que são oralizados, surdos que são analfabetos. Então a gente tem diversos perfis, inclusive eu sou um surdo bilíngue, porque eu vivo dentro desses dois mundos, o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. Então eu me considero uma pessoa bilíngue. Então eu consigo, inclusive, separar quando eu estou. Eu posso falar aqui, inclusive, né? Mas eu prefiro a Libras, porque é mais confortável para mim, é a minha língua. Então eu me sinto, inclusive, confortável com o Álvaro fazendo a versão direta aqui para vocês. Então isso é uma informação que, por exemplo, entre 80% e 70% tem aí essa preferência, muitas vezes, de utilizar a Libras como uma língua de comunicação. E a gente percebe, né, que tem essa questão, normalmente não tem empatia, não tem respeito, então não entende por que eu sou diferente de você. Então, se você é minoria, então você precisa se adequar, você não é bem-vindo. Então, o ouvintismo, ele envolve questões políticas, envolve questões educacionais, envolve questões do esporte, de diversos contextos sociais que a gente vive socialmente. É complexo, mas o professor Laerte, se quiser, pode complementar. Isso é bem pontuado, professor Tiago. Eu acho que a questão do ouvintismo, ela também está muito ligada às relações de poder, né? Como já dizia o teórico Homi Bhabha, né? São os processos de fazer com que os grupos minoritários, né, os subalternizados, os invisibilizados, eles se tornem pessoas que sem vez, né, à margem da sociedade, né? O autor Carlos Esclia vem trazer o processo de normalização da surdez. Então é compreender o surdo como um sujeito que precisa ser medicalizado, né? Que sejam tão normal quanto os outros, e sejam esses outros os ouvintes. Então é isso que a gente precisa problematizar. Essa ideologia que ela é muito sutil e ela caminha muito dentro dos diferentes espaços sociais, né? Eu recebo alunos, eu costumo falar muito isso para os meus alunos da graduação, né? Eu tenho alunos de medicina e eu sempre pergunto a eles, né? Como é que se faz a identificação, né, da surdez nas crianças e qual o processo de acompanhamento. E eles claramente falam para mim, olha, professor, nós fazemos o teste da orelhinha, né, ou quando nós estamos fazendo o estágio a gente vê o teste da orelhinha e automaticamente não é dada a opção de Libras. A opção que é dada vou te levar, mãe, leve o seu filho para uma fono e o seu filho ele vai aprender a falar. Então veja, aí a gente vê claramente a ideologia ouvinte, né, do ouvintismo. Ou seja, olha, seu filho nasceu com um problema, né, seu filho nasceu com uma condição que não é normal, né, e ela precisa ser ajustada, corrigida, reabilitada. Então, inclusive nós, tanto eu como o professor Tiago, a gente evita usar esses termos na nossa disciplina, né, reabilitação, corrigir, porque é tratar a surdez como uma doença, que na verdade não é uma condição, né. A diferença de ser surdo, e aí o professor Tiago vai poder falar mais com propriedade, é uma diferença linguística. Sim. Não é? E não tem nada a ver com o aparato, né, vocal, não tem nada a ver com a cognição. Então, o que é que o ouvintismo vem trazer? A pessoa só vai ser normal, dita normal, inclusa na sociedade se ela falar. Simplesmente se ela oralizar, né? E aí a comunidade surda ela faz uma crítica muito forte a essa questão, né, que é robotizar o surdo. É fazer com que o surdo consiga falar tão quanto os ouvintes, para ser incluso nesse contexto. E aí diz respeito à singularidade, à identidade do surdo, à história do surdo, é nesse processo aí, professor Tiago.
complementando o que você falou, né, sobre a normalização, inclusive, tem uma pesquisa do Carlos Sclia, né, teórico, e o professor mencionou aí. Então, a partir dessa pesquisa, ele aponta duas perspectivas. A perspectiva clínica, que aí trata, inclusive, e foca apenas na recuperação da cura, né, nesse contexto. Da audição, né? Da audição, de se recuperar. E a perspectiva antropológica, que aí ela foca no ser humano. Não é na questão da perca auditiva. Então, isso é justamente, muitas vezes se percebe, né, que essa perspectiva antropológica, ela tem essa compreensão a partir indivíduo, sujeito, Tiago, convivendo em diversos contextos, em diversos espaços sociais que posso me comunicar, inclusive por meio das mãos. Não é? Esse sou eu, essa é a minha vida, essa é a minha história, a minha trajetória, e é assim que a gente quer ser identificado. E aí, só fazendo mais um parênteses aí, não é demonizando as práticas, né, de inclusão. Eu acho que o foco nosso não é esse, mas é de dar possibilidades aos pais, né, para que a criança surda se desenvolva, porque como o professor Tiago trouxe, né, existem níveis de surdez. Então, tem a criança com perda leve, moderada, severa, profunda, né? Mas quais são as possibilidades que estão sendo dadas a essas crianças, né? Bom, se a criança vai se desenvolver melhor com a fala, tudo bem, mas que os pais tenham esse acesso a esse conhecimento. Olha, tem a oralidade, tem a língua de sinais, tem outras ferramentas a serem usadas. A grande dificuldade, o grande desafio hoje é que não é fomentado, não é discutido isso no Sistema Único de Saúde, não, até mesmo dentro do campo da educação. Né? Então, existe uma resistência. E o que a gente trabalha muito nas nossas disciplinas, tanto de Libras 1, Libras 2, é discutir, problematizar essas questões e compreender que o sujeito surdo, ele é plural. Outra coisa que tem que ser evitada muito é nivelação. Cada surdo é único, né? E ele precisa ser respeitado na sua singularidade. Certo. Acho que a gente entra na proposta da OMS, né, do modelo biopsicossocial, mas a gente ainda está muito preso no modelo médico, né, que é justamente voltado para a solução do problema físico, biológico, isso, patológico, né, patológico, isso. E não se observa essa questão contextual. Subjetividade do sujeito, né? Essa subjetividade toda, né? E aí acho que é legal a gente comentar também um pouquinho, já que a gente está aqui no bloco falando sobre a Libras, né? Essa confusão que existe também com relação à língua e linguagem, né? Que às vezes dá essa confusão, né? Então, qual seria essa diferença, né? Por que Libras é uma língua e não uma linguagem? Esse é muito comum, né? As pessoas confundir. Na verdade, a gente não considera um erro, né, gravíssimo. A gente sabe que isso é uma questão que impacta na falta de informação. E aí eu trabalho há 9 anos e até hoje, quando eu começo as aulas, eu sempre trato essa questão, inclusive para que as pessoas entendam, né, qual é a diferença entre língua e linguagem. Porque a língua, a gente sabe que, aliás, a linguagem, ela não tem a ver com essa arbitrariedade, né? Então a linguagem ela está num contexto mais amplo de compreensão dos signos, não é? Por exemplo, a gente percebe que isso tem a ver numa percepção visual, quando a gente percebe que tem fumaça, a gente subentende que ali tem fogo, não é? Então, o sinal do trânsito, não é? O verde é para seguir, o vermelho para parar. Então, existe essa comunicação o tempo todo que não está atrelada às regras. Já a língua, ela faz parte dentro da linguagem também, mas ela é um processo estrutural, não é? Que aí é preciso haver convencionalidade para que haja a comunicação. Se não seguir essa convencionalidade, não vai conseguir, inclusive, ter comunicação. Inclusive, já foi comprovado, né, em 1960 pelo teórico William Stuck. Então, ele traz essa pesquisa, inclusive, que comprova a partir do estudo das línguas de sinais americana, lá na Universidade de Gallaudet, que é a única universidade do mundo que
tem, não é, o foco na língua de sinais. Então, o William Stuck, ele apresenta esse resultado da pesquisa, mostrando, inclusive, cientificamente, que a língua de sinais ela possui uma estrutura tão equivalente quanto as línguas orais. E, a partir desse contexto, a gente percebe que tem uma equivalência linguística a todas as outras línguas, né, existentes. Então, a Libras é uma língua do Brasil, né? Existe a língua de sinais dos Estados Unidos. Então, isso mostra que a Libras e a língua de sinais ela é uma língua e não uma linguagem. Então, isso denota, inclusive, nessa diferença. E outra terminologia que é bem, inclusive, complicada, né, ainda é de se usar o termo surdo-mudo. E a gente sempre orienta, inclusive, para corrigir, porque não se deve utilizar o termo mudo. Não é? De acordo com o dicionário, mudo significa problemas no aparelho fonador, nas cordas vocais, que não consegue emissão de sons no aparelho fonador, e a gente sabe que os surdos têm as cordas vocais funcionando plenamente. Os surdos podem falar, se ele quiser falar, ele pode falar, ele vai participar, inclusive ter todo esse processo, esse aparato fonoaudiológico. Então isso prova que o surdo ele não é mudo. Então a gente também tem outra conotação de que todo surdo é mudo, mas na verdade isso não é verdade. Então existe o surdo oralizado, existe o surdo bilíngue, o surdo sinalizante. Então o surdo que não é oralizado, que nesse contexto ele pode gritar, ele tem voz. Então é preciso, inclusive, a gente entender isso para que a gente consiga, inclusive, corrigir essas nomenclaturas dentro da sociedade. E esse aspecto também está muito relacionado aos status, né, que as línguas têm. Porque, por exemplo, eu pergunto muito aos meus alunos, gente, vocês usam o termo linguagem de inglês? Linguagem de espanhol? Eles, não, professor, língua inglesa, língua espanhola. Eu digo, e por que a gente costuma falar, né, a sociedade de modo geral, linguagem de libras, né, ou a linguagem de sinais? É por uma compreensão, né, que remonta desde a Grécia, né, uma compreensão excludente, uma compreensão que as línguas orais, elas têm um status bem maior, porque é a oralidade, a imposição, né, da maioria, da massa dominante, né. Então, os gregos já diziam, né, os surdos logo não falam, por sua vez não pensam. E esse discurso ele veio reverberando, né, veio sendo reproduzido a partir dos séculos até chegar, né, tanto que as pessoas dizem, mas o surdo não fala, ele não faz leitura labial. Então são ideias, né, que estão no imaginário coletivo das pessoas e que acaba trazendo essa compreensão deturpada da língua de sinais como fosse uma língua que está, né, ao nível abaixo das línguas orais. E, na verdade, não. Como o professor Tiago bem trouxe, né, tem todo um regramento, tem parâmetros, tem princípios que norteiam essas línguas, né? E cada língua... É uma dificuldade de validar, né? Isso. A Libras como uma língua. Isso. Esse receio, não sei. E aí a gente tem pensado que uma forma de validar e de reconhecer que a Libras é uma língua tão rica e tão necessária quanto a língua portuguesa, quanto a língua inglesa, é com a disseminação dessa língua. Né? Então, quanto mais a gente disseminar, quanto mais a gente problematizar em sala de aula, nas palestras, nos workshops, mais as pessoas vão compreender que ela é um idioma tão rico quanto as línguas orais. Inclusive, as línguas de sinais, elas precederam as línguas orais. As pessoas começaram a usar a oralidade porque precisavam usar as mãos para trabalhar, né? Para fazer o fogo, os homens da caverna, aquela coisa toda. Então foi que desenvolveram a fala, mas as línguas de sinais, elas antecederam, vieram antes, era comunicação por gesto, por mímica, claro, depois veio, né, todo o processo de regramento linguístico. Mas veja, mesmo sendo uma língua que antecedeu as línguas orais, ainda existe esse preconceito arraigado. E a gente só vai quebrar problematizando e tirando essa questão da discussão do ouvitismo, a surdez como uma doença, como uma patologia, e trazendo ela como uma problematização no aspecto antropológico, sociolinguístico, que é o que precisa ser debatido hoje. Perfeito. E aí, para concluir esse primeiro bloco aqui, né, falar um pouquinho sobre o emprego da legenda, né, porque isso também
nas redes sociais acabou se difundindo, né? E eu acho que é um pouco de ouvintismo aí também, né? Porque, na verdade, se difundiu mais porque a gente, muitas vezes, utiliza o celular sem o som, né? E acaba utilizando a legenda e acabou se difundindo e se vendeu um pouco essa ideia de que isso é inclusivo, né? Então, discutir um pouquinho essa questão da legenda, né? Que não atende, né? Como bem o Thiago falou, não atende a todos os níveis, né? E tipos de surdos, né? Não sei. Eu sei que o professor Thiago vai comentar muito sobre isso, mas eu queria me adiantar dizendo que é um ouvintismo disfarçado. Exato. Né? É algo muito sutil que tá ali, não, a gente coloca a legenda, né? E aí eles vão ler, mas boa parte dos surdos, eles não dominam a língua portuguesa, né? Claro, a legenda vai servir para outros segmentos, aqueles surdos que têm surdez leve, moderada, mas os surdos que têm surdez severa ou profunda, eles têm uma grande dificuldade de acesso à língua portuguesa, não por eles terem dificuldade de aprendizagem ou cognição, essa não é a questão, é porque o sistema educacional brasileiro não está preparado para ensinar língua portuguesa como segunda língua para os surdos. E aí, para transmitir, né? Que, por exemplo, se a gente for para o campo das línguas orais, por exemplo, um gringo americano, ele vai aprender língua portuguesa como segunda língua. E aí tem toda uma metodologia voltada para eles, como a gente aprende inglês na escola, né? Mas o surdo ainda, isso é um campo minado, um campo muito complicado. Como o surdo vai aprender língua portuguesa? E aí vão empurrando com a barriga no sistema educacional, e aí lá na ponta, quando o surdo, por exemplo, vai ver um filme com legenda, ele tem dificuldade, né? Quando ele vai ver uma novela, alguma coisa desse tipo, ou vai no Instagram, no YouTube, e aí, além de ser rápido, né, as letrinhas são bem pequenas, e aí o ouvintismo está muito presente, é uma forma de relação de poder, né? Você tem que se adaptar, né, ao nosso contexto, né? Você tem que trazer a sua competência da fala, né? Porque a legenda está muito ancorada ao código linguístico oral, né? Que é o português. Então, acredito que o professor Thiago pode falar um pouco mais sobre isso também. As legendas, a gente sabe que ela tem essa relação com as línguas orais, como o professor Laerte explicou. Então, tem, inclusive, ligação com esses tipos, né, de surdez que a gente acabou falando. A gente sabe que no Brasil temos 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então, as legendas, ela vai beneficiar esses 10 milhões? Não. Os ouvintes também, eles serão beneficiados. Sim. Porque aí, às vezes, no lugar não pode barulho, no hospital, não é? Você não pode, então a legenda vai auxiliar nesse processo. Então tem diversos outros contextos, por exemplo, um restaurante que está muito barulhento, um som muito alto, então a legenda ela vai auxiliar, né, no entendimento daquele contexto. Então, a partir dessa percepção dos tipos de surdez leve e moderada, já para o severo, a gente sabe que tem essa influência, sobretudo, não é, para o uso da legenda. Mas aí fica essa pergunta: o surdo vai entender perfeitamente nessa questão do português, da legenda? A gente sabe que tem essa limitação. Eu sou um surdo profundo, eu nasci surdo, e aí eu consigo ler, eu entendo tudo. Mas como foi que eu consegui entender? Eu precisei ter esforço, muito esforço, bem maior. E a minha mãe, ela foi uma pessoa fundamental nesse processo, que me incentivou muito, não é, a esse hábito da leitura. Eu ia para a escola pela manhã, à tarde era um momento de reforço para aprender com minha mãe, mas a gente sabe que muitas pessoas não têm a mesma oportunidade que a minha. Né? Então, os meus pais, eles são ouvintes. 95% dos pais que têm filhos surdos sabem a língua de sinais. Então, como que vai ensinar, não é, esse filho? Então, vai nessa perspectiva do deixa para lá, vai deixando, e aí falta justamente esses entendimentos, inclusive com relação ao desenvolvimento, né, que traz essas limitações,
E aí a gente sabe que esse entendimento, por exemplo, da semântica, da pragmática, dos termos específicos, que são mais complexos. Então, por isso que a LBI, inclusive, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ela, inclusive, determina o uso da janela em Libras, porque vai justamente beneficiar essas pessoas que não têm o domínio da língua portuguesa. Uhum. Eu cresci nesse contexto, então eu me sinto confortável, inclusive, com o uso da legenda, mas eu também tenho outros contextos que eu prefiro a língua de sinais. E a gente sabe que a legenda muitas vezes é falha, né? Então a pessoa está falando, a legenda, eu não sei quem é que está falando, a pessoa que está falando, então fica aparecendo ao mesmo tempo. Então às vezes tem o atraso ali, não é, do delay com relação ao tempo de fala e da palavra que está sendo descrita. Então a gente sabe que tem muitas falhas, inclusive nessa utilização da legenda. Então é importante, inclusive, pensar quando vai se usar a legenda, né, a diferenciação das pessoas que estão falando, para a gente entender, a comunidade surda, inclusive, compreender, né, dentro desse processo. Na televisão, a gente sabe que tem essa questão da fonte, né, aquela fonte que é muito pequena, então a gente precisa se preocupar, isso é uma questão do design, né, inclusive, sobre essa questão da fonte, né, do contraste. Então a fonte maior, a fonte menor, tem surdos que são cegos também, surdos cegos, surdos com baixa visão, e não conseguem, inclusive, ter acesso da mesma forma que os surdos, né, que têm talvez esse recurso da legenda. Um outro aspecto interessante que a gente pode refletir, linkando a questão ainda da legendagem, é que são os processos educacionais, né? Eu fui professor da educação básica, atuando como tradutor-intérprete, e eu observava muito a resistência dos estudantes surdos, né? Mais uma vez, eles não foram trabalhados a língua portuguesa como segunda língua, né? Que a primeira língua do surdo é a Libras. E a professora pediu, olha, escreva. Não, porque o sistema pede que a resposta do aluno seja escrita. Então aí a gente embarcava, né, os estudantes surdos embarcavam num processo até assustador, né, constrangedor, porque eles sabiam o assunto, né? Eu, enquanto intérprete, eu os acompanhava na escola, eles sabiam, por exemplo, os tipos de solo da geografia, mas eles sabiam escrever, eles sabiam explicar, né? E a professora, algumas professoras, claro, tinham uma flexibilidade nesse sentido, mas outras diziam, não, elas eram mais redundantes, né? Não, tem que ser escrita. Então, isso, mais uma vez, a gente vê a influência, né, do ouvintismo muito clara como forma de poder, como você disse, olha, você só vai ser aprovado se você se adequar ao nosso modelo. É o modelo da escrita, é o modelo da oralidade, é o modelo, né? E a legendagem, claro, ela vem trazer os seus benefícios em ambientes, como o professor Tiago bem trouxe, mas que ela, às vezes, não é tão satisfatória para um público de surdos, né? Que precisam de apoio à sua singularidade, né? À sua subjetividade. Então, seria nesse processo aí que a gente precisa pensar mais, refletir, né? É isso aí. E interessante que tu comentou isso, Laerte, porque eu acho que já faz um gancho aqui para o nosso próximo bloco, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o acesso e a permanência do aluno surdo no ensino superior, né? Então, a gente está falando aqui de diversas dessas barreiras, né? E nós temos garantida a reserva de vagas por lei, né? Então, essas pessoas estão acessando, né? Se tornando mais presentes dentro do contexto universitário. A gente sabe que ainda há muitos problemas, né, tanto na parte do próprio acesso, né, questão de vestibular, de provas, né, toda essa parte, que eu acho que você comentou isso aí um pouquinho, né, como também depois, posteriormente, quando esse aluno consegue, então, acessar, né, entrar, ainda a sua permanência dentro do ensino superior. Então, conversar um pouquinho, né, sobre essas questões, como vocês observam isso, né, estando dentro da universidade, como que vocês observam isso? Para começar, você falou
um problema. Quando você fala, né, inclusive, as pessoas com deficiência, né, que tem esse problema, na verdade, o problema não está nos surdos. O problema é da universidade. O problema está nesse contexto que não estão preparados para nos receber. E também outras especificidades, né, como cadeirantes, cegos. Então a questão está na adequação, na preparação desses contextos. Então, diversas instituições, né, estão ainda nesse processo de preparação, de saber como preparar esse espaço, esse contexto, para dar acessibilidade, para dar um tratamento adequado. Uma questão, por exemplo, de uma visita técnica, né, de associações, desses contextos, para vir, né, até esses espaços, inclusive apontar caminhos para que a gente consiga. O Google, por exemplo, né, ele já pensa, né, nessa perspectiva. E aí foi na Universidade Gallaudet e fez sentou com diversas pessoas para saber como solucionar, né, esses problemas que estão relacionados também à universidade, mas também dentro dos campos organizacionais das empresas. Então, o YouTube também fez essa parceria com a Universidade Gallaudet e aí colocou a legenda, né, tem aplicativos também que tem a descrição ou a simultaneidade, por exemplo. Tem aplicativos, o iPhone, o Android, que já consegue, inclusive, fazer a transcrição, né, das falas, para o momento de fala para a escrita. Então, tudo isso precisou o quê? Ouvir a demanda, ouvir as pessoas, vir, sentar, conversar, né, e saber como é que a gente consegue oferecer esses contextos. Essa questão das cotas. A cota, ela ajuda as pessoas com deficiência, por exemplo, com relação, talvez sim, talvez não. A gente sabe que tem essa questão também das cotas, eu super entendo, né, para os negros, para os indígenas, mas a gente está falando de barreiras linguísticas. Sim. Não é? Os negros, as outras... os outros contextos, eles falam a língua portuguesa. Então, todos falam L1, que é a língua, né, do contexto. Sabe que aí, com relação às pessoas negras, por que os negros eles têm pouco acesso? Então, a gente sabe que isso tem a ver com uma questão também histórica, cultural, né, de racismo, né, que impedem essas pessoas estarem de forma subalternizada, inclusive para ter acesso a esses mesmos contextos, por exemplo, da educação do ensino superior. Então, trazendo esse paradoxo com a comunidade surda, a gente tem o Enem, que foi a primeira vez que fez uma prova em vídeo Libras, né, que aí deu essa oportunidade para que os estudantes eles pudessem ir para o contexto, né? Mas a gente sabe que isso não resolveu o problema. Poucos surdos tiveram a oportunidade de passar, de entrar. Mas aí, por quê? Porque o problema está também lá na escolarização dele, que não teve acesso. Sabe por quê? Porque quando o professor esteve lá, na sala de aula, praticou a pedagogia da pena, do coitadismo. Então aí o aluno é surdo, né? Ele tem dificuldade. Não, precisa se reconhecer que esse papel é meu, a responsabilidade é minha, o problema está comigo. Então a gente precisa entender também o outro lado da moeda. Então eu uso sempre essa conotação, né? Por exemplo, eu sou um professor passarinho e vou ensinar agora aos alunos jacarés, aos alunos macacos, aos alunos girafas, e eu vou ensinar todos vocês a voar. Entendi. Vocês não conseguem, então vocês têm a dificuldade de não saber voar. Então
é uma comparação que a gente faz também, inclusive, né? As características de cada animal, trazendo essa relação também, né, dentro desse contexto curricular, desse contexto de empresas ou instituições e universidade, inclusive de antecipar esse processo para que os surdos eles já tenham esse lugar, de certa forma, com equidade. Com equidade, né, para que a gente consiga também participar desse mesmo processo como os demais. Assim como a gente tem o direito linguístico de ter a Libras. Não é difícil, não é complexo, só precisa se fazer e se planejar. Algo que deve ser pensado também é sobre a permanência, né, desses estudantes surdos dentro da universidade. É algo que deve ser problematizado também, porque tem o acesso, né, sobre a questão, né, como estava sendo comentado, da lei de cotas, que na verdade é uma dívida histórica que o Estado tem, não só com as pessoas surdas, mas com outros segmentos. Mas a gente precisa pensar também sobre a ótica da permanência, né? Como está sendo as aulas desses estudantes surdos nos diferentes contextos de estudo, nos diferentes campos do conhecimento, né? Será que o docente da universidade está preparado para receber esse estudante? Né? Quais são as políticas de inclusão de fato na sala de aula? Né? Coisas mínimas, tipo quando o professor vai passar um vídeo. Eu falo porque eu escuto muito dos meus colegas surdos que fazem parte, são estudantes da universidade. E eles falam, o professor trouxe um vídeo e não colocou legenda, no mínimo. Né? Ou então, olha, eu vou na biblioteca, eu preciso pegar um livro, ninguém sabe, né, conversar comigo. Vou no restaurante universitário, vou na escolaridade, e aí como é que eu vou fazer? Então eu acho que hoje o grande desafio da permanência do surdo na universidade é fomentar ações de mais acessibilidade. Que o surdo tenha acesso às pesquisas, que o surdo tenha acesso aos projetos de extensão, né? Que o surdo consiga acessar esses outros espaços que fazem parte da universidade, mas que parece que está blindada, né? Existem nichos, né, fechados ali, que se não tiver o intérprete, ele está preso. E né? possibilidades bem restritas. Bem restritas, isso. E às vezes esses estudantes, né, eles só acessam determinados espaços quando tem professores docentes que se interessam pela temática e vão lá atrás, aquela coisa toda, ou quando ele é mais insistente e vai junto com o intérprete. Só que também a gente se depara com a quantidade pouca desses profissionais, né, dentro dos contextos de acessibilidade. Então a universidade ela precisa enxergar não só o acesso, mas a permanência desses estudantes e o processo até, né, ao finalzinho, né, quando ele fecha todo o processo, o ciclo de conclusão dessa formação, porque o foco principal é como ele vai sair formado, né? Qual a formação e de como essa formação vai propiciar a vida posterior dele, a vida profissional desse estudante, né? Você falou agora, vocês vêm falando sobre essa questão de barreiras, do problema para a permanência do aluno surdo na universidade. E tem uma nova dúvida aqui, puxando o recorte para a Federal, para a UFPE, que é onde a gente está. A gente possui tecnologias ou recursos que possam auxiliar esses alunos e também, puxando um pouquinho a sardinha, aproveitando duas perguntas em uma. No curso de design, que é o nosso curso, tem alguma forma que a gente possa auxiliar essa inclusão dos alunos? A gente pode juntar de alguma forma nessa questão dos recursos? Eu penso, o professor Tiago vai trazer alguns aspectos, mas na minha visão, enquanto professor de Libras, eu penso que, enquanto educador também, pesquisador, né, em educação, eu acredito que o cerne principal é sobre a forma como atender esse estudante, a metodologia a ser adotada. Eu acho que tem que se pensar muito nisso. Né? Porque existe sim, óbvio, as tecnologias elas são importantes, elas vêm facilitar esse processo, né, de acesso às informações, aos conteúdos curriculares, né, aos conceitos, mas, por exemplo, se o professor não acessar esse estudante, né, e quando eu falo acessar é chegar junto mesmo, né, não deixar ele só com o intérprete lá, ter uma comunicação primária, né,
E eu acho que, eu penso que é necessário que os professores também dominem o básico de Libras, sabe? Não, claro, ser um fluente na língua, que é um processo mais lento, mas assim, saber dar um bom dia, uma boa tarde, tá tudo bem, tá entendendo, né? Então, essa empatia, esse processo empático em sala de aula, eu acho que é necessário. E outra coisa mais latente, e agora eu vou falar como bacharel em tradução, é sobre a formação dos tradutores e intérpretes que estão nesses cursos, né? Então, a política hoje é você ser tradutor e intérprete, mas normalmente a maioria deles, a gente fez mapeamentos, né, recentes, a maioria deles são das áreas de humanas. Como é que um intérprete da área de humana, ele vai interpretar uma aula de física, né, de contextos visuais, sabe? Termos específicos. Termos específicos, e até né? compreensão. Sim, porque para você fazer a interpretação ou a tradução, você precisa compreender primeiro, ter uma noção semântica, sintática do que está sendo discutido ali, né? Para você fazer essa transposição linguística para o surdo, para o estudante surdo. Dividir o conteúdo. E isso, E pois você é. Primeiramente precisa entender para depois você Poder explicar. E aí, como é que fica essa compreensão? Então, isso é um terreno muito sutil, é um terreno, eu diria até perigoso, porque na ponta quem vai ganhar ou sofrer é o estudante surdo. Então, mas o intérprete ele não tem a competência, ele não sabe Libras, sim, ele sabe Libras. Mas a formação dele inicial qual é? Né, que isso a gente vê muito na educação básica. Então, eu falo por experiência própria. Eu sou da área de humanas, né? Mas aí, quando eu interpretar uma aula de matemática, uma aula de física, de química, eu sofria muito. Então, o que era que eu fazia? Eu sentava com o professor, nas chamadas janelas brancas, né, que tem nos intervalos. Professor, que conteúdo é esse aqui? Como é que eu vou explicar, né? Não era que eu ia dar uma aula para o surdo à parte, mas eu precisava seguir a ideia do professor, que ele era o regente da sala de aula. Mas será que isso acontece na universidade? Acredito eu que não. Faltam pesquisas, né? Exato. Mas acredito eu que não, por ouvir dos meus colegas intérpretes, os tradutores e intérpretes, que chegam para mim e dizem, Laerto, olha, eu interpretei uma aula de engenharia, eu estou aqui, sabe, aflito, porque eu não sei se o surdo compreendeu. Né? Outra coisa muito séria também, que a gente pode ampliar isso em outras questões, é o perfil desses profissionais ao adentrar na universidade. Hoje a política é intérprete com nível médio, interpretando nível superior. Né? Então, essas questões precisam ser repensadas, né? O professor Tiago pode aí ampliar a discussão. Enquanto o professor falava, eu pensava, né? Sobre as tecnologias que a gente sabe que tem essa acessibilidade, né? Que pode ser, inclusive, oferecida para o surdo, para o cadeirante, para diversas especificidades. Mas o mais importante, precisa pensar na usabilidade e na categoria informacional. Ele precisa ser informacional e precisa ter usabilidade. Então, eu sou professor há 9 anos. Então, eu também já fui aluno. Passei a vida toda, inclusive tenho essa experiência, né, em sala de aula como aluno. Fiz 2 faculdades, como design e como também aluno de letras libras. Estudei em escola e universidade e faculdade privada. Então eu tenho essa experiência de como é que funciona, né, essa estrutura no contexto privado e no contexto público. A partir também das experiências com o mestrado e o doutorado. Então, essas barreiras, elas existem. E o principal, a gente pensa que é o intérprete, mas na verdade não é. A gente percebe que a barreira é o acesso também com o professor. O olho no olho, sabe? O professor não olha pra gente. Olha para todos os lugares. Parece que a gente tá invisível ali. E isso influencia também fatores emocionais. A gente sabe que isso também mexe com a saúde emocional também dos surdos. Eu tenho vários amigos surdos, né? E aí esses amigos, eles falam que os professores, né, que estão nesse processo na mesma língua, né, da L1, por exemplo, vocês estão junto o tempo todo, falam, depois tem um intervalo e relaxa, tem um assunto pesado, mas vem um intervalo para relaxar. E o surdo? O surdo não, o surdo sofre, gente.
Então precisa ter um esforço, né, para compreender a aula, e vem aquelas angústias. No intervalo não tem interação porque não tem comunicação, o surdo fica lá solitário. A minha vida é muito solitária. Minha vida foi assim, né, angustiada também nesse sentido, né, de perceber a falta da relação entre aluno e professor e também os conteúdos das aulas. Então, os conteúdos, como esse acesso, como esse contexto, ele chega até mim como pessoa surda. E a gente sabe que o visual ele interfere muito. Porque antes a gente sabia que não existia tecnologias. Então, sempre a fala do abstrato, né, era de forma oral. E aí, como é que havia essa compreensão? Os livros, sempre muito na linguagem escrita, né, usado na língua portuguesa. Então, os conteúdos sempre também com essa barreira linguística. E aí eu comecei a pensar isso lá no Letras Libras, quando eu estudava Letras Libras EAD. E aí foi um desafio enorme e a tecnologia me deu uma ajuda substancial. Foi uma ferramenta importantíssima, porque aí eu percebi que existia, né, muita possibilidade visual. Inclusive estudei com o professor Laerte, a gente estudava no mesmo polo, mas estavam em turmas separadas, ele no bacharelado e eu na licenciatura. E aí foi quando a gente teve esse feedback aí de ver o professor tendo esse olhar, né, falando diretamente na língua de sinais. Então, o professor que não consegue entender o português usava a língua de sinais e vice-versa, tinha legenda, tinha possibilidades de... Então, foi, sabe, muito... um divisor de água muito importante nesse processo da minha formação. Então, as fontes, a tipologia, sabe, os elementos gráficos e visuais que eram utilizados. E aí isso mostra que o surdo pode sim ter sucesso, o surdo pode sim ter essa possibilidade, mas precisa ter o essencial. O essencial é, para o surdo, mesmo não gostando, mas é essencial. É preciso ter design tecnológico, recurso tecnológico, e que a gente precisa discutir muito, sabe, para se pensar na ampliação, inclusive para esse suporte ele ser ampliado para o aluno surdo, que possa ter esse acesso, né, no aplicativo. Então, o Google ele é um ótimo caminho, o Classroom, né, então tem várias possibilidades agora, né, que eu já falei, inclusive, né, que teve essa parceria com a Gallaudet, e aí surgiu essas possibilidades de recursos, né, para apoiar a pessoa surda. Eu diria até um design tecnológico pedagógico, né? Porque, como o professor Tiago falou, é essencial, né? Mas como ser usado? De que forma? Qual o objetivo? Para quê? Como? Né? Não o tecnológico pelo tecnológico, mas o tecnológico com um fim, né? Para que realmente acessibilize, né, a usabilidade, né? A usabilidade trazendo esse aspecto de compreensão do conteúdo a partir da singularidade do estudante, né? E aí é onde o pedagógico entra, né? Como fazer, como organizar, como trazer e tirar essa invisibilidade que ainda existe, né? Sai da questão do ensino geral para o ensino individualizado. Isso. Percebendo a necessidade que ele vai ter, percebendo como ele recebe aquelas informações ali e utilizar a ferramenta adequada para aquele caso. Nesse processo aí. E aí a gente pode agora, né, amiga, entrar no nosso próximo bloco, que é falar um pouco sobre o Lab Libras, né? A gente, inclusive, esteve presente, né, na inauguração do Lab Libras. Professor Tiago estava fazendo doutorado na Federal de Santa Catarina naquele período, né, que foi em 2019. E como surgiu a ideia do Lab Libras?
Qual foi o objetivo principal para a criação do Laboratório de Libras, do Agreste? O Lab Libras, ele nasceu, né, das nossas discussões enquanto professores, né, da disciplina de Libras no campus do Agreste, mas com o foco principal, disseminar a língua brasileira de sinais no campo acadêmico e estritamente no CAA, né? Porque a Libras ela não pode ficar circunscrita somente a uma disciplina. A gente acredita que para nós termos um campo mais inclusivo, o laboratório seria um espaço a mais, né, que iria fomentar a inclusão de diferentes sujeitos que fazem a universidade, docentes, alunos, técnicos, terceirizados, para que a gente realmente faça esse movimento aí de disseminação da Libras. Então, o laboratório, além de ser um contexto de prática, também tem como objetivo fomentar pesquisa, né, fomentar a extensão, né, e dar aporte, né, dar um suporte maior aos estudantes que pagam Libras na universidade e que precisam de momentos de prática. Porque a disciplina, né, ela tem, principalmente nas licenciaturas, ela não tem um viés de curso. A gente ensina Libras, sim, mas ela tem uma discussão mais macro, né? Sobre a educação, por exemplo, sobre os processos de inclusão, de acessibilidade. A gente discute nos seminários a questão das abordagens educacionais para o surdo, mas a carga horária ainda é pouca, né? Então, como ampliar isso? Então, o laboratório, o Lab Libras, ele veio, né, com essa ideia de ampliar a prática da língua enquanto idioma, mas também fazer uma ponte da universidade com a educação básica, com os municípios, com a formação inicial e continuada dos professores de AE, né, dos intérpretes de Libras. O laboratório, ele nasceu, se eu não me engano, a nossa portaria é de 2018, né? Foi uma honra ter vocês lá na inauguração. A gente está passando por uma reorganização até de espaço também, né? Mas a gente já está aí com um monte de ideias, daqui a pouco a gente vai falar. Para que realmente o laboratório ele traga essas possibilidades, até mesmo de estreitar laços com a comunidade surda local. Não é? Porque às vezes fica muito aquela ideia, né? A universidade lá, o laboratório, eu não consigo acessar. Não, a universidade é pública. Sim. O laboratório também é público. E por que não a gente trazer pessoas surdas, estudantes surdos de instituições, para contribuir, para aprender, para nos ensinar também, né? Então é um espaço produtivo. Eu acho que o principal é que o Lab Libras seja um espaço produtivo para a sociedade, para a educação, para os profissionais da inclusão, nesse sentido aí. O Lab Libras não é só para aprender a Libras. É o acesso ao universo linguístico do surdo. Quando você adentra nesse contexto, o ouvinte está acostumado a estar numa modalidade oral auditiva. E quando entra dentro desse universo, é outro mundo, que é um mundo totalmente visual. E aí a gente vai conhecer novas pessoas, uma nova cultura, uma nova identidade, novos costumes. É como se você fosse viajar para outro país. Mas aqui é de graça, você não precisa pagar passagem, você não precisa pagar hotel, você não precisa ter esses gastos. Então é só ir lá no laboratório. E eu percebo que os alunos são muito interessados em aprender a Libras. E eu, como professor, né, do Libras 2, percebo que esse interesse ele vem se ampliando. Inclusive com diversos cursos, com design, com engenharia de produção, com medicina, administração e diversas demandas. Professor, tem vaga? Já lotou. Então, precisa abrir agora para professor substituto ter essa também possibilidade de aumentar essa demanda, porque a disciplina ela tem esse pilar, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Vocês que são professores sabem, né, desse processo. Inclusive que o intérprete é um processo que vai precisar compreender as terminologias específicas para
estar nesse contexto, né? Então, se você quer estar aí experimentando esse espaço, experimentando esse universo, então vem, né, estar aí no Lab Libras. Vocês também estão super convidados, vocês que estão nos acompanhando também estão super e hiper convidados para estar, porque é só bater na porta e a gente vai estar de braços abertos para receber, igual Jesus. Bate na porta e a gente abre. Esse espaço, né, de experimentação, esse espaço de interação é muito importante, né? Também foi um dos objetivos do Lab Libras. É fazer com que realmente, né, como o professor Tiago trouxe, né, é entrar, é compreender. Nós tínhamos um momento bem interessante, que era o Café com Libras, né? Tá lembrada, Marcela? E aí alguns professores chegavam, traziam um cafezinho, né? Uma bolachinha, uma coisa. E a gente foi atravessado pela pandemia, né? E aquele movimento ali deu uma pausa, mas a gente tá pensando em retomar, né? Porque eu acho que é mais uma mola propulsora para dizer assim, olha, aprender Libras não é uma coisa muito elitista, muito, sabe, categórica, e você tem que chegar e sentar e ter... Não, a gente chega, vai conversando. Agora, a ideia principal, a regra é Libras. Não pode falar. Ai, né? Eu quero muito. É exatamente sobre isso que eu ia falar agora, porque assim, pra gente que não fala Libras ainda, a dificuldade existe, é muito grande da gente entender como é que E praticar, né? Como é que as palavras são, como é que a gente consegue se comunicar. E aí a dúvida é, como é que se dá essa escrita dos sinais, escrita aspas, falei aqui visualmente. Essa escrita de sinais acontece, como é que a gente pode fazer essa tradução, não, essa migração da palavra mesmo. Tem até algumas palavrinhas aqui para perguntar como é que a gente poderia fazer isso, né? Sinalizar. Então, a Libras, na verdade, anteriormente, ela não tinha escrita, ela era ágrafa. E aí, em 1974, uma americana, Valerie Sutton, né? É uma dançarina, e ela teve uma ideia, inclusive, de, a partir da experiência dela, trazer, né, os métodos da dança, adaptando para os sinais. E aí, a Mariana Stumpf, que tem o prazer de ter tido ela como orientadora da minha pesquisa de doutorado, ela trouxe essa pesquisa para o Brasil. E aí começou, a partir daí, a ter a língua de sinais de forma escrita. Porque aí a criança, inclusive, surda, ela vai ter essa oportunidade, não é, de ter, inclusive, a sua própria língua dentro de registros escritos, né? E isso vai ser importantíssimo para materiais didáticos, e espero que isso se amplie. No Letras Libras a gente tem uma disciplina que é só de sign write, que é a palavra, né, de escrita de sinais. Então, o Letras Libras, antes que só tinha uma disciplina de escrita de sinais, agora tem 4 disciplinas que fala sobre morfologia, que fala sobre sintaxe, que fala sobre semântica, e aí isso vai se ampliando, porque é um caminho muito rico. É complexo. Eu acho que qualquer pessoa, no começo, como você falou, a gente tem essa dificuldade, e é comum, é normal, é super normal, né? A pessoa no início que vai aprender uma coisa nova vai sentir dificuldade, porque é uma coisa que você não está acostumado. É igual quando você vai andar de bicicleta, né? Então, até você conseguir pedalar, né, com certa habilidade, então requer um tempo. E isso também acontece. Todo mundo pode conseguir. Vá por mim. Eu estou dizendo que você consegue, então é possível, e é um caminho super positivo e produtivo. Perfeito. E o interessante ainda tratando sobre a escrita de sinais, eu também penso da mesma forma, é algo que precisa ser mais naturalizado, né? Mais trabalhado nas escolas, né?
A escrita de sinais, ela foi vista também, a gente pagou junto a disciplina de escrita de sinais 1, 2, 3 e 4, inclusive com a orientadora do professor Tiago, né, a professora Mariane Stumpf. E ela é uma ferramenta poderosíssima para a alfabetização de crianças surdas. Porque ainda no inconsciente coletivo, as pessoas pensam que o alfabeto, o ABC, é a escrita da Libras. Na verdade, não é. O alfabeto está muito ancorado nas línguas orais, na língua portuguesa. Então, eu costumo falar muito isso nas minhas formações para professores de AE. É um empréstimo linguístico. É um empréstimo, isso. Às vezes se colocam muito nas salas de AE o alfabeto em Libras, né? Ali, e as pessoas acabam ligando. Isso é escrita. Não é. Aquilo é um empréstimo que se faz quando a gente está começando a aprender Libras, faz o nome caneca, e aí a gente ensina. É uma soletração, né? Mas veja, quando a gente vê a letra A, ela está ligada ao A do português. Sim. O B, ao B do português, não ao B da Libras. Até porque a Libra não tem B, né? Ela tem sinal. Mas aí é onde entra a escrita, né? Que a gente pode abordar em outros momentos. Então essa escrita... Isso é do contexto, né? Isso. Do contexto da palavra, do significado que vai sendo passado ali. Perfeito, professora Marcela. Então, a escrita de sinais, ela está muito ancorada no símbolo, né? Que, por sua vez, está ancorada no sinal. Então, quando você faz sinal de casa, né, a gente faz o desenho, né, é um símbolozinho que é da mão que você sinaliza, né? Então, a escrita de sinais, ela está crescendo, né, e a gente acredita que com a diretoria de políticas bilíngues, né, lá do MEC, a coisa vai tomar mais corpo agora no Brasil, principalmente no processo de alfabetização. Mas é algo que ainda só é visto mais nos cursos de formação a nível superior, de letras libras, para os profissionais. Mas a pergunta que fica, será que essa escrita está sendo trabalhada nas escolas? Né? É por isso que existe a nossa preocupação nesse processo de alfabetização da criança surda. Porque, por exemplo, quando nós, ouvintes, somos alfabetizados via de regra, a gente é alfabetizado pelo método fônico, né? Pela sonoridade, pela silabação, né? E, claro, tem as N metodologias e abordagens educacionais, mas tudo está ancorado na... E a criança surda, qual é a referência que ela tem? A referência visual. Então, a escrita de sinais, ela vem com essa referência, ela traz essa referência, esse aporte visual. E a criança, quando vê o sinal, o desenho da mãozinha fazendo caso, ela faz a sinalização e ao lado já tem a palavra em português. Então, ao mesmo tempo que ela alfabetiza-se na Libras, vendo a escrita da sua língua... E, em segundo plano, a escrita do idioma do país que ela vive, que é a língua portuguesa. Aí sim, o caminho está sendo traçado para que a criança... Um caminho bilíngue, isso, professora. Um caminho bilíngue para que a criança realmente compreenda. Não, eu tenho a minha língua, e aí a Libras ela ganha outro status, porque ela tem uma escrita, e para ser língua tem que ter escrita, né? Certo. Mas aí ela também vai ser fomentada a aprender o idioma do seu país como segunda língua. E aí a inversão é necessária. A inversão de aprender a escrita da Libras, a Libras e, por sua vez, a língua portuguesa. Quando a criança não aprende a escrita da Libras, como é que ela vai representar os seus anseios? Né? E aí eu lembro claramente que a professora Mariane Stumpf, ela trazia vários esboços de crianças que estavam aprendendo língua de sinais, como elas explicavam a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Do lobo, não, esqueci, lobo e três porquinhos, né? E aí a criança ia decalcando, e aí ela ia se apropriando da sua própria língua, materializando aquela história, aquele conceito. Então, isso sendo usado na universidade seria maravilhoso também, né? Realmente. Muito legal. Então, a gente tem aqui, para finalizar esse bloco aqui, né? A gente tem um momento sinalização que a gente colocou aqui para a gente trazer algumas palavras aqui, né, para a gente sinalizar, fazer uma espécie de mini aulinha para os nossos ouvintes, né, e quem está assistindo também no YouTube. Então, como seria a palavra inclusão? Como que a gente sinaliza? Assim, ó. Inclusão. Bom que no vídeo, quem está vendo no vídeo vai ver. Estou fazendo aqui também para ajudar. E acessibilidade? Só interrompendo. Antes, o sinal era assim, ó. Inclusão. Isso. Bom. Mas aí, conceitualmente, houve uma discussão, inclusive, né, que um se... oprimia, né? Sobrepondo um sobre o outro. Então, todo mundo tem que estar no mesmo patamar. Então, inclusão. Patamar de equidade, né? Equidade. Acessibilidade. Primeiro esse,
depois esse aqui. Primeiro, Qualquer mão. Tanto faz, isso, essa ou essa. tanto Certo, faz. é pra ele mandar um minuto. Legal. E a gente já tem o sinal do Labidim, né? Que eu lembro que foi lá na pandemia, quando a gente fez uma sériezinha com várias palavras. E aí a gente já pediu, né, esse batismo do Labidim. Né? Vocês lembram como é que é? Eu acho que o Thiago lembra. Eu acho que era assim, né? Ah, era assim, era. Era. Isso. É isso mesmo, é. Era assim, né? Que fazia o Labidim. Isso. O do Labilibras, posso falar também? Posso Pode, sinalizar? claro. O do Labilibras, essa mãozinha, essa faz esse movimento. Uma mão com a outra. Labilibras, né? Que massa. E Labidim, E Labidim. por quê? Porque ela vai trabalhando com vários segmentos. Ela vai e reúne dentro do design. Isso. Massa. né? Pronto. E agora? Podcast inclusive. E Temos mais um. desafio, né? Mais um nosso. E Só aí? para dar uma explicação, né? O inclusive, até a nossa identidade visual tem essa ideia da vírgula, né? A vírgula que tá aqui no finalzinho, justamente porque tem o inclusive, né? Que é aquilo que A gente usa puxa tanto, né? A gente fala no tanto. bate-papo, né? Tem o significado de inclusão também, né? E por isso que surgiu a ideia do... Aí a gente queria ver se a gente poderia batizar também o nosso podcast aqui com um sinal. Inclusive, é uma palavra que a gente fala muito. Que a gente tá falando de alguma Sim. coisa, a gente utilizou aqui durante a conversa Isso. várias vezes. Um conectivo, Então, né? É um conectivo. É o conectivo. seria uma coisa de Inclusive- unir, trazer Isso. sempre um novo assunto. Eu pensei, esse é o sinal de inclusão, né? De juntar, de conexão, de conectivo. Certo. Então, ó, Isso. Entendi. Inclusive, né? Inclusive. inclusive, No meio. que a gente fala Isso. da conexão. Achei que Traz aí, ó. Inclusive, vamos falar sobre isso. Inclusive, né? Pronto. Agora, além da autodescrição pra gente fazer no início do podcast, a gente vai fazer também o sinal. Sinal inclusive. Esse é o isso, do inclusive. projeto. Maravilha. Muito bom. Você percebe esse movimento? Porque eu vou entrar, né? Inclusive, Certo. nesse mundo, nesse ele vem com contexto. esse- Isso. Tem que ter Então, tem esse... todo esse... Que é, acredito que é muito o que vocês trazem, né? Essa discussão de trabalhar as diferentes temáticas dentro de um processo inclusivo, né? Então aí vocês vão trazendo os convidados e aí você vai entrando nesse universo, nessas temáticas, então, ó, inclusive, legal. Gostei, achei que ficou ótimo. E só pra finalizar, eu já tenho meu sinal, né? Como é que é o teu sinal, amiga? Fui batizada por Tiago. Meu sinal teve um tempo que eu usei muito tempo rabo de cavalo. Então eu vivia de rabo de cavalo e foi quando o Tiago me conheceu, que a gente estava, inclusive no NASCE, na universidade. E aí quem tem que batizar realmente é uma pessoa que tem esse poder de batismo, que é a pessoa surda. E aí Tiago foi que fez esse batismo. Então meu sinal é com o rabo de cavalo. E tu, Rose, qual o teu? Eu não tenho, né? Eu tô pra ser batizada ainda, né? Aceitando sugestões. E aí, Tiago, tem batismo? Vamos Ai, lá, o meu processo de criação agora. Normalmente, você já falou, né, que a pessoa surda tem esse poder de batismo, mas e às vezes eu pergunto, mas e o ouvinte também pode dar sinal? Eu, Tiago, eu respondo que pode, tanto o surdo quanto o ouvinte, mas é melhor o surdo, Certo. porque é ele o autenticado, né? Validado, né? O validado ali nesse contexto da sua própria língua. Então, se não existia o surdo, não existia a língua de sinais. Não existisse o surdo nesse contexto, a gente sabe que a língua de sinais é super importante. Então, por isso que eu Batizou Marcelo. batizei Marcela e você. Normalmente, no momento que a gente vai criar o sinal, a gente vê as características, vê o jeito da pessoa, o nome também, que pode se ver, o Light também pode, o professor de Libras pode também me ajudar
eu vi que você tem 3 sinais, não é isso? Então, Tenho muitos sinais. Tem um queixinho também aqui afilado, né? Vai ganhar mais um sinal. eu pensei nessa proposta aqui, ó. E aí o Acho que eu gosto mais cabelinho, dessa. Pronto. os sinais, né? Isso, pronto. É uma identificação, né? É. O sinal é uma identificação com que, É, né, eu o acho professor, ele... E foi muito importante o que o professor Tiago trouxe, né? Da validação, né? Do sinal. Claro, existe muito essa discussão, né? Se ouvinte, se surdo, quem é que dá o sinal. E eu concordo, eu acho que o surdo, ele tem uma experiência visual muito ampla, né? Então, ele tem uma visão mais ampliada das coisas, dos sinais. Então, veja, eu estava aqui de frente, mas ele já viu outro sinalzinho aqui na professora Rose, né? E quando eu dou o sinal dos meus alunos, o Tiago valida. E vice-versa. Quando ele dá sinal, os alunos dele vêm e se apresenta para mim, né? Mas, assim, eu acho que essa parceria é muito importante. O que eu gosto muito de trabalhar com o professor Tiago é porque ele não faz essa separação, né? Surdo para lá, ouvinte para cá. Não, ele sempre trabalha com essa parceria, né? Mesmo eu não tendo a experiência visual que ele tem, mas ele confia no nosso trabalho também. E eu fico muito feliz por isso, né? E sempre valida. agregador. Sempre muito agregador. E eu adorei o sinal da Rose. Eu também gostei. Eu também lembro, né, que quando começamos a trabalhar lá no CAA, e aí ele ensinava matemática e química, eu ensinava pedagogia e física, e a gente fazia também esse revezamento de cursos, né? Teve um dia de aula de batismo de sinais, e na aula desse momento ele me chamava para ir até a sala dele, né? E aí a gente fazia sempre esse trabalho de forma interativa. E é muito legal, Legal. né? É. Que é um momento assim também que a gente Isso. me sinto agora fazendo parte Isso, da comunidade surda. Né? Assim, pô, estou batizada, né? Eu acho que Isso aí, gostei. Gostei, Muito bom. Gostei também. Ai, gente, tá tão bom o nosso papo, mas, né, a gente tá chegando já na finalização, né? E aí... Sim! Sim. O sinal A de gente mostrar os vocês. nossos sinais, né? Fala. O meu sinal é esse aqui, ó. Tiago. Pronto. Thiago. O meu intérprete que está fazendo a versão direta, esse é o sinal dele. Álvaro. E o professor Laerte. Isso, meu sinal é esse aqui, né? É uma pinça, tá? Como fosse o dedo pinçando, no caso, e passando aqui na sobrancelha, que a minha sobrancelha não é tão discreta, né? Né? Então, a professora Lília, né, que me batizou há mais de 20 anos atrás, ela olhou assim e disse, esse menino tem a sobrancelha grossa. E aí ela colocou o meu Fez sinal, assim. e aí ficou Laerte, até hoje, Pronto. né? Então estamos aqui com o professor. E o meu é por conta do meu cabelo, né? Porque quando eu era criança, meu cabelo era bem espetadão, né? Agora... Era um leão, mas era um leão. branca. Inclusive, E quando- por isso que ficou assim. Quando que você foi batizado com o seu sinal? Quando eu aprendi Libras, eu tinha 16 anos. E esse foi o momento que eu recebi o meu sinal. Eu acho que tem mais de 20 anos também, né? Quase 20 anos. Foi rápido, passou rápido. Passou rápido. Vamos parar de falar de idade. Isso. Vamos Deixa pular assim, essa. Bom, para finalizar aqui o nosso podcast, né, a nossa gravação, a gente tem o nosso dado, inclusive, né, o inclusivinho. E o inclusivinho, né? A gente pode, ele já foi batizado. Já, O isso, inclusivinho já tá no foi processo. batizado. E aí cada convidado joga o dado, certo? E vai cair uma face para cima. A face para cima é a que o convidado Vai responder. responde, Ok. certo? Então podemos começar. Quem Sim. quer? Eu? Vai lá, Ed. Olha aí, olha a Toda responsa, tua, né? que Vamos a lá, responsa vamos lá, é vamos muito lá. Quem te inspira dentro desse universo todo? Quem te inspira? Então, quem me inspira é a comunidade surda,
né? Eu acho que eu não estaria nesse momento hoje aqui se não fosse os surdos, os meus amigos surdos. Quem me inspira é o Tiago, aprendo muito com ele. Eu costumo falar que eu sou o lado mais enérgico, energético da dupla, ele é o lado mais calmo, mais apaziguador, né? Aquela coisa, né? Mas tem hora também que ele chega e a gente vai conversando, mas não é assim, mas no final a gente sempre chega num acordo e eu acho que essa parceria nossa deu certo, né? O universo conspirou para a gente estar aqui no CAA para fazer essa inclusão. Mas o que me inspira realmente são os surdos que vêm me acompanhando desde a minha trajetória em contextos sociais, em contextos de associação, de igreja também. Enfim, são as pessoas que me fazem estar aqui hoje. E que eu tenho muito respeito, né? Tanto na minha pesquisa de mestrado, né? Na graduação foram as pessoas surdas, no mestrado foi com pessoas surdas na minha pesquisa e agora no doutorado também será com os indígenas surdos. Então eles são, né, o meu objeto, não objeto, mas os voluntários da minha pesquisa que têm inspirado o que eu sou hoje e toda a minha formação, né? Devo muito a eles. Que legal. Agora é sua vez, Thiago. O que é inclusão para você? Resumindo, equidade. Essa palavra, inclusão, não é de inserir, a gente sabe que precisa olhar, inclusive, né, sobre esse contexto de escola. Lembra que eu falei do professor Passarinho, que queria ensinar a voar o macaco, o leão? Então, às vezes se pensa que nesse processo garantir o intérprete já se fez a inclusão, mas inclusão é equidade, é a gente se adequar ao perfil de cada pessoa que se sinta bem, que se sinta acolhido, o aluno, o professor, a universidade, acolher. É uma segunda casa, é um segundo espaço e a gente precisa estar se sentindo acolhido. Perfeito. Muito legal. Ai, nossa, tem tanto pra gente falar, né? A gente passava Ficou aqui, aqui muita conversando. Ficou muita coisa. Acho que a gente vai ter que gravar um outro episódio aí. Mais pra Conta frente, com a gente. Né? Porque sabemos que ficou muita coisa ainda para conversar, mas foi ótimo. A gente agradece demais a participação de vocês. E a gente abre agora um espacinho para vocês falarem para nossa audiência onde que a gente encontra vocês, contatos, redes sociais, o que vocês quiserem, pode falar com a galera aí. Ok. Eu nasci surdo, né? E aí cresci nesse contexto como pessoa surda. Eu sempre fui surdo e sempre pensei com relação às pessoas ouvintes, que elas tivessem mais empatia, tivessem mais respeito, que não pensassem nessa perspectiva do coitadismo. Nós somos iguais a vocês. E o que eu gostaria que vocês percebessem é que a gente já passou muito tempo sendo invisível. E a gente queria ser notado por vocês também. Com um simples oi. O básico da nossa língua. Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando vocês sinalizam, a gente se sente completo, se sente também com esse desejo de estar também no mesmo lugar, no mesmo contexto. Espero que a gente continue, né, aprendendo e vocês também percebam que a gente precisa, né, porque assim como eu, existem muitos que estão nesse lugar também de invisibilidade e que certamente vocês já devem ter passado por um surdo, mas que vocês não conseguiram percebê-lo. Então, eu como professor da UFPE já tive talvez mais de 1000 alunos. E aí, durante esse processo, se você quiser também me procurar, eu estou lá na UFPE. A minha sala é a 25 do bloco A. Me procura lá, é só bater na porta, vai estar lá aberta para acolher vocês. E o meu Instagram é tiago.albuquerque1. Esse é o arroba do meu Instagram. E o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é o tiago.albuquerque
ralbuquerque@ufpe.br. E se vocês quiserem me encontrar, inclusive trazer projetos e ideias, eu estou disponível. É só vir que a gente dialoga. Perfeito. Laerte. Bom, agradecer, né, por esse momento riquíssimo, né, a professora Rose e a professora Marcela, que tem trilhado esse lindo caminho aí da inclusão, né, de discutir, de problematizar, não só a partir do contexto de sala de aula, mas a partir do LabDIM, né, que é uma ferramenta poderosíssima no CAA, tem feito a diferença. E, ao mesmo tempo, tem feito grandes parcerias, né? Parcerias com outros docentes, parceria conosco, né? Com o NASCE. Então, só gratidão, né? Pelo convite, por compreender a importância desse momento, a importância de se discutir Libras, a importância de se discutir educação, né? E, falando aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Também por um podcast acessível, né? Para mim é um privilégio estar aqui, foi muito bom participar desse momento. Eu costumo falar o seguinte: Laerte antes e depois da Libras, né? Então a Libras realmente ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Há quase 25 anos. Eu tenho vivido, claro, dentro do processo educacional, mas o meu foco maior é a acessibilidade. Então, para quem me conhece, né, sabe que o meu discurso ele sempre está ancorado nisso, né? Acessibilidade e o surdo, né? E como é que vai acontecer aqui no CAA? E o que é que falta? O que é que precisa, né? Então, para mim isso tem sido uma bandeira de luta. Eu tenho trabalhado isso muito com os meus alunos, tanto das exatas quanto da intercultural, né? Tenho trabalhado muito isso dentro das pesquisas também, né? Acadêmica e qualquer coisa, querendo nos procurar, estamos também na sala 25, né? Fico lá com o Tiago. E no Lab Libras também, lá no bloco 30, né? Bem pertinho do Lab Libras. Meu Instagram é laertelibras, @laertelibras, né? Tudo junto. E meu e-mail institucional é laerte.pereira@ufpe.br. Estamos lá, né, de braços abertos para receber vocês, para conversar um pouco em língua de sinais, de preferência, né, e fazer com que o nosso campus tenha mais acessibilidade, né, mais empatia e principalmente mais equidade. Muito bom. A gente vai ficar esperando o Café com Libras. Vamos lá, vamos voltar, né, legal. esse projeto. Antes eu não estava, agora eu estava distante, né, no doutorado, mas agora eu tô aqui, vai ter muito Café com Libras. Vou cobrar, filho. A Rose vai cobrar. Isso, a Rose agora. Então é isso, pessoal, né? O nosso episódio chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido bastante esse bate-papo. E que, inclusive, vocês nos acompanhem, né, nos próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí, né, amiga? Muito ainda. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixa as estrelinhas lá, para isso, né, que faz com que o nosso podcast ele seja recomendado para mais pessoas. E recomenda também, em geral, para o pessoal, para os amigos, né, conhecidos, familiares que têm interesse nesse conteúdo, para a gente conseguir fazer com que ele se dissemine o mais, né, que vá mais longe possível, né, e atinja o maior número de pessoas. Então é isso. Obrigada e até mais. Até mais, gente.